do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 0359 9702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Lembrando aqui as nossas programações aqui na região 10 Caxias do Sul, né, dia 10 e dia 11 de janeiro, e na sequência Panambi, região 03, dia 24 e 25, nosso culto de recepção às 20 horas e depois às 14h30, nosso micro regional. Logo depois aí nós temos em fevereiro, né, muitas programações legais aí, dia 7 e dia 8, Cachoeira do Sul, região 1. E na sequência aí a região 5 aí, né, fevereiro ainda, Ouro Fino, dia 14 e dia 15, já está oficial, né? Vai ter esse encontro nessa data aí, dia 14 às 20 horas, culto de recepção, e dia 15, né, às 14h30, o nosso microencontro. Então, alô São Paulo, alô região 5, aí o pessoal aí fique muito ligado, muito atento aí, e vamos aí fomentar mais esse grande evento aí na nossa região 5. E hoje nós temos aí a participação do Ministro da Palavra, né? No quadro Tema Central. Já quero colocar aqui a nossa tela principal e vamos juntos aí, né? Já compartilhar aí nosso culto mundial de ontem, né? E também esse tema central que o ministro trouxe para a gente aí, para falando sobre a questão do foco, né? Nós estamos sem foco. Já estamos aí na tela principal. Quero dar um bom dia para o Ministro da Palavra. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todas as autoridades espirituais convidadas aí para o programa, os presbíteros e toda a audiência do programa, que diretamente pelo programa Vento Sul e pelas rádios coligadas FM, sejam abençoados em nome de Jesus. Legal, ministro, muito obrigado pela participação. Nós temos aí também a participação do Flávio Manarelli, do programa Vida e Abundância, também da região 5. E agora, né, não mais de Rio de Janeiro, mas de Ribeirão Preto. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia à mesa aí, ao Cleider, ao irmão Alan. Bom dia, ministro. Todo o nosso respeito aí às nossas autoridades. Que Deus nos abençoe e nos dê graça aqui, né? Para sermos edificados e também sermos aí instrumentos. Legal, muito obrigado também, Flávio. Nós temos também aqui o Alan César Moreira, né? Da cidade de Itajubá, o nosso pastor missionário lá. Bom dia, Alan, tudo bem? Bom dia, irmãos. Bom dia, Sr. Marcos, ministro da Palavra. Bom dia a todos que estão presentes, a todos os nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe esta manhã. Legal, muito obrigado pela participação também, Alan. E o Cleider Alfaia, São Paulo, capital, também sempre participando com a gente. É uma alegria aí receber todos vocês aí. Bom dia, Cleider, tudo bem? Bom dia, irmãos amados, irmão Sérgio, Flávio, irmão Alan. Marcos, sempre uma alegria estar com todos vocês aí, à disposição. Glória a Deus. Legal, gente. Então nós vamos começar aqui falando também um pouquinho, né, sobre o nosso culto mundial de ontem, né, que foi muito interessante. E eu sempre tenho falado aqui, né, para o rebanho aqui de Ouro Fino, que nós temos que estar muito atento, né, a essas primeiras mensagens que o Espírito Santo está trazendo para a gente, porque é um norte aí, né, para nos ajustar e também para nos orientar aí como ter um ano de 2025 aí. Com certeza muitos desafios, obstáculos nós teremos, né? Mas se nós aí observarmos as orientações do Ministério da Palavra, a importância que o Ministério tem palavra, tem a importância na nossa vida espiritual, né, para nos dar vitória nesse 2025. E, ministro, eu queria aqui fazer um comentário, eu queria que o ministro também trouxesse alguma coisa sobre isso, né? O ministro comentou
sobre Ezequiel 47, né, 12 ali, que fala ali a questão da evolução da nossa caminhada cristã, né? Então, água no tornozelo, a água vai subindo, enfim, até a gente já não colocar mais os pés na terra. E nós temos uma audiência bastante nova, e principalmente aqui eu vejo na cidade de Ouro Fino muitas pessoas se achegando na casa do Senhor, né? Pessoas que não tinham nenhum princípio espiritual, mas eu tenho muitos casos aqui de pessoas que vieram de outros princípios espirituais, então acabam aprendendo talvez uma meia verdade, talvez assim fica um ensino e um princípio meio confuso na mente. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho a importância que o ministério da palavra tem, né, na nossa evolução, né, de permitir que a água venha subir a ponto de nos guiar inteiramente. Eu queria que o ministro falasse sobre isso aí. Esse alerta, atentar ao coração de toda essa audiência a importância, né, de acessar a mesa do Senhor e de crer, né, que a mesa do Senhor tem trazido algo para o nosso benefício, ministro. A fonte é a palavra, é Cristo e a Bíblia, né? Esse é o material mais importante e jamais substituível por qualquer coisa natural e espiritual. Cristo é o mais importante, é a suprema grandeza da expressão de Deus, e ele habita no espírito do homem, né? Então, para que você entenda a importância do ministério, tu vê que ela é depois da Bíblia. A Bíblia é a nossa base única e mais importante. O ministério da palavra nada mais é do que uma opção divina de tomar um instrumento para facilitar a compreensão do texto bíblico, para renovar a mente das pessoas que Deus chama para o corpo de Cristo, né? Então, todo o ministério da palavra deve se reportar à fonte, que é Cristo, que é a palavra. Se o ministério da palavra, que está sendo usado num grupo familiar, num culto, num seminário, num encontro da igreja, que não está totalmente subjugado e atrelado à Bíblia, aquilo é zero, aquilo não funciona, né? Então, hoje, infelizmente, você vê no cristianismo muitas atividades cristãs nas organizações e que não estão subjugadas à autoridade máxima universal, que é a palavra de Deus, que é o Verbo, que é Cristo, né? Então, estão falando de muitas coisas e estão falando, às vezes, de assuntos espirituais, estão falando, mas não é aquilo que Deus está dirigindo, não é aquilo que Deus planejou, não é aquilo para o momento que estão falando, e aquilo está sendo feito por interesses particulares e não pelos interesses de Deus. Então, o ministério da palavra só tem valor se ele facilita com que todos os membros do corpo de Cristo venham crescer e ser introduzidos com entendimento na Bíblia. Se isso aí não for o foco principal do pregador, seja de uma igreja na cidade, seja de um grupo familiar, se a pregação não visa levar a pessoa para a palavra, receber a renovação mental e despertar a fé e ampliar a sua intimidade com Deus, aquilo tudo é zero. Nada funciona. Esses chavões bíblicos, essas coisas que tem por aí no cristianismo, essas empolgação emocional, isso aí nada funciona, né? O que funciona é você seguir a palavra. Então, o ministério da palavra é um servo da palavra de Deus, né? É um servo do Espírito Santo, que tem que estar liberando as coisas segundo o plano de Deus e não segundo os interesses particulares do pregador e da organização que ele representa. E isso realmente está se perdendo no cristianismo. A pessoa lá sente uma coisa, né? Não sabe nem de onde veio a coisa, mas está sentindo que tem, mas tem que saber de onde é. É da palavra, é da unção interior do Espírito, porque a Bíblia e a habitação do Espírito é a mesma coisa. Só que o crente não consegue entender, às vezes ouvir e expressar a unção que está dentro dele. Então ele tem a Bíblia para seguir, né? Então a gente
nós aqui temos que entender que o Ministério da Palavra é um auxílio que vem do amor de Deus para aqueles que não gostam de ler, não gostam de se consagrar, não gostam de meditar, não gostam de pesquisar, porque eles acham enfadonho, porque já ouviram uma vez, eles sempre dizem assim, já conhecemos esse assunto. Não, eles não conhecem o assunto, né? Se conhecesse o assunto, a vida dele estava aperfeiçoada com a verdade. E ele estava subjugado sob o poder da verdade. E a igreja não está sob o poder da verdade. Aí, nós manipulamos a verdade, né, para viver só o que gostamos da verdade. Então, nós temos muitas limitações da alma que impede o Senhor de fluir através da nossa vida. Porque nós vivemos mais pela dependência natural do que pela dependência de Deus. E isso vivendo num ambiente que é totalmente espiritual. Isso aí vira uma miscelânea que ninguém entende, entende? Legal, aí tá dada a dica aí. Mas eu vou passar aqui rapidamente aqui pro Flávio, depois pro Cleider, depois pro Alan, aí, dá 1,5 minutos para cada um para fazer um comentário em cima disso, né? Nós somos todos influenciadores aí do rebanho, né? Como líderes, como servos, né? E eu vejo assim que toda a cidade que está totalmente alinhada com o ministério está havendo, né, essa evolução. Nós vemos ovelhas saindo, né, da posição de água no tornozelo, indo para os lombos, né? E a gente está tendo essas experiências também. Fala, Flávio, um pouquinho sobre isso. Bom, há muitos anos eu tive uma experiência subjetiva com o entendimento do Ministério da Palavra, com um trecho bíblico que dizia que o apóstolo Paulo pedia, não me lembro qual foi o discípulo, ele pedia para que levasse algumas coisas para ele, e ele disse que ele pediu os pergaminhos. E ali eu vi a preocupação genuína do apóstolo Paulo com os pergaminhos. E essa associação me deixou claro que o ministério da palavra que Deus construiu, né, que é bíblico, que está ali no livro de Atos, que mostra realmente a preocupação de Deus com o povo, uma vez que havia aquela problemática ali com os diáconos, né, aquela conturbação, e Deus, ele sabe estrategicamente que nem todo mundo vai ter tempo para meditar, como foi dito ontem no culto mundial, né? Então Deus estrategicamente levanta o ministério da palavra, e quando eu percebi essa associação desse ministério que Deus nos deu com esse ministério de Paulo, eu acho que ali eu ganhei uma paz, uma tranquilidade para confiar naquilo que Deus estava construindo. Isso me deu paz para me prender e me agarrar no ministério da palavra como aquele timoneiro, sabe? Aquele que quando você tem aquele pessoal do remo e o timoneiro vai dando o rumo, né? Ele vai dando a batida do barco, ele vai dando o rumo do barco. E todo mundo que está remando vai olhando para o timoneiro, né? Você está remando de costas, você não sabe para onde você está indo, mas o timoneiro está dizendo, né? Remada mais para a direita, remada mais para a esquerda. E eu vejo o ministério da palavra exatamente com isso, que você confia e você sabe que você vai chegar no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Então, é assim que eu vejo o ministério da palavra, e seria muito bom, né, como o apóstolo Paulo disse, né, que todos se convertessem, que todos entendessem e tivesse essa confiança no ministério. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda não é assim. Muitos vêm de outras organizações acostumados a escutar milhares Flávio, de deu os teus coisas. 2 minutos, Flávio. Vai lá, Alan. Eu tô ia aqui, encerrar. de olho no relógio. 2 minutinhos, Alan. Amém. Sim, a importância, né, do Ministério da Palavra. E, ao meu ver, assim, é um atalho, né? Porque hoje em dia muitas pessoas, elas queixam de tempo, né? Tem um trabalho secular que acorda cedo, aí já tem que ir para o trabalho, depois almoça, depois chega de noite em casa, aí tem filho para cuidar, tem janta, às vezes é uma academia. Então, muitas pessoas se queixam de tempo, né, para Cristo. E o Ministério da Palavra vem como um atalho, né, para uma direção, igual o irmão Flávio disse. Então, ele te dá uma direção, um atalho para chegar à Bíblia. Então, todos os livros, né, da editora Vento Sul,
é também um atalho. Então, se você está sem tempo, e quer uma coisa mais rápida, a gente vai para os livros, né? Pela direção do ministério ali, e vai te empurrar para a Bíblia também. Mas é um atalho para quem se queixa de tempo, e hoje em dia está muito corrido, né, a vida das pessoas. Então, a gente não pode deixar Cristo de lado. A gente tem que ter esse ministério da palavra, essa direção, né, esse atalho para a Bíblia. Então, eu senti de falar sobre isso mesmo, sobre o tempo, né? O tempo de cada um. Cleider. Amém. Eu creio assim, ó, que o Ministério da Palavra é fundamental, né, de fundamental importância, porque é uma ferramenta que Deus nos permite no tempo atual, né? Então, ele nos traz assim a palavra em relação ao ataque que a igreja está sofrendo espiritualmente, ou vai sofrer, né? Então, ele nos possibilita nos preparar, né? Deus sempre avisa antes, né? Então, é o profeta, né, trazendo aí a profecia, né, e nos preparando, né, para o combate, né? E a gente precisa ficar atento, porque esse fluir da corrente de vida, né, que vem através do Ministério da Palavra, nos dá essa base, né, para que a gente possa, para os próximos enfrentamentos, estar preparado. Legal, gente. Vamos entrar para o intervalo comercial. São 9h24. Vamos entrar aí para o quadro comercial e já nós voltamos aí dando sequência a esse assunto muito importante aí, né? Eu sempre lembro aí do Ministério da Palavra, quando na época a igreja ainda era fechada apenas ali na cidade de Cachoeira do Sul e no interior de Cachoeira do Sul, né? Que na época era o meu pastor, né, que me discipulava e que me dava terapia também para mim, para minha esposa, que era o irmão Sérgio, né? E eu lembro assim que o Ministério da Palavra assim nunca desistiu, né, da ovelha, né? No caso hoje, né, eu, né? E porque o Ministério da Palavra enxerga o futuro, né? Eu não me enxergava como servo de Deus, né? Me enxergava apenas como um que se beneficiava ali da palavra e das bênçãos que Deus poderia me dar. Mas o Ministério da Palavra enxerga o futuro. Então é muito importante assim a gente olhar para o Ministério da Palavra com carinho, com zelo, com honra, com respeito, né? Porque ele enxerga o futuro. Jesus era o Ministério da Palavra de Deus na Terra, enxergava o futuro. Os profetas eram o Ministério da Palavra naquela geração, enxergava o futuro. Então, você que foi chamado para esse movimento, né? Honra os teus servos, os servos de Deus, os líderes, né? Apóstolos, pastores aí, porque eles têm uma visão, o Ministério da Palavra tem uma visão no futuro. Então, vamos para os breaks comerciais e já nós voltamos aí com mais edificação espiritual. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário, 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594.
Ótima Rações. Qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, Que é consolidada no mercado. e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441-6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você. Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. 9 horas e 30 minutos, bom dia para você, seja muito bem-vindo, você que está conectado com a gente por essas plataformas. Mas agora você está participando com a gente nesse momento muito importante, né? Dos investidores do reino, esse novo formato. Está em busca de produtos e serviços de qualidade? Use a câmera do seu celular para escanear o QR Code na tela e conheça aí as ofertas irresistíveis. Tudo preparada pelos nossos parceiros, né? Desfrute de descontos exclusivos e vantagens especiais que você vai adorar. Aproveite esta oportunidade e garanta já as melhores promoções. Sempre digo, né? Rede Melhor de Comunicação sempre inovando. Muito legal a sua companhia, a sua participação, você que está acompanhando a gente pelo nosso Facebook, né? Muitas pessoas aqui acompanhando, lembrando que você precisa ser mais ativo aí participando, né? Comentando, curtindo e compartilhando aí esse link. Hoje o nosso quadro aí, tema central, uma vez por mês aí com a participação do Ministro da Palavra, sempre nos aprofundando sobre assuntos muito importantes que nos trazem um norte para a nossa edificação espiritual. No primeiro bloco aí nós falamos bastante a respeito do culto mundial, né? Falando sobre a questão da importância do Ministério da Palavra na tua vida e na minha vida. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o tema proposto aí para esse quadro, né? Que é uma afirmação do Espírito Santo dizendo que nós estamos fora de foco. 9 horas e 32 minutos, você vai acompanhando aqui já já. Eu vou colocar na participação aqui na tela principal já os convidados de hoje.
Bom dia mais uma vez aí para toda essa galera aí que está participando com a gente aqui na quadro Tema Central, Ministro da Palavra, Alan César lá de Itajubá, São Paulo, Kleider, e São Paulo também aqui o Flávio Manarelli de Ribeirão Preto. Mas, ministro, queremos aqui entrar nesse segundo bloco falando então sobre o tema, né? O Espírito Santo falando uma das mensagens da semana passada ainda, falando sobre a questão de ajustar o foco, né? Estamos aí lendo a Bíblia, estamos acessando os materiais, né? O caminho está certo, né? Mas parece que o resultado, né, não está bem de acordo, talvez porque a gente está realmente fora de foco. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso aí, né? O que especificamente se precisa fazer para sair da via esquerda, da via direita e ir para a via central já rapidamente aí e desfrutar das benesses que Deus tem para 2025 para a sua igreja, ministro? Resumindo, por exemplo, o que é o foco de Deus nos chamar para o seu projeto? Eu quero lembrar que na cruz de Cristo começa a explicação. Deus se doou para nos salvar. Então, se você hoje está no reino, alguém se doou por você, sem fazer uma reserva de nada da sua pessoa. Foi Jesus Cristo, ele se doou inteiro na cruz. Então, quando você vem por causa dessa doação para o reino, que a escolha é Cristo que chama, que escolhe, ele também deseja que você se doe a ele quando estiver aqui. Então, esse é o foco principal, não tem outro. Então, se você vive a vida do reino sem se doar para Deus, você está fora de foco. E esse estar fora de foco pode ser consciente ou inconsciente. O inconsciente é quando a pessoa não conhece o plano de Deus nem os objetivos de Deus. E não é o nosso caso. Isso é só para aqueles que estão chegando, que são novinhos. Nós passamos por esse estágio. Quando chegamos na igreja, imaginamos que aqui na igreja muitas coisas eram assim, eram assado, e que eu ia conseguir isso, ia ganhar aquilo, ia dar isso. Então tudo nós determinávamos quando na ignorância nós não conhecíamos o plano de Deus. Mas agora, todos nós que estamos aqui há mais de 3 anos na igreja, 2 anos, 3 anos, nós não temos mais nenhum tipo de desculpa, de arrazoamento para dizer que não estamos no foco, porque não conhecemos os preceitos do nosso dono, que é o cabeça da igreja que nos gerou. Então, todos nós somos pequenos membros que estamos ali nesse grande projeto, e todos nós precisamos estar nos adequando, nos ajustando constantemente pelo conhecer a verdade, para que essa verdade, que é Cristo, nos liberte do ego, da carne, do mundo, e a gente venha se doar completamente a Deus, se render completamente a Deus. Isso é estar focado no reino. Se não estivermos assim, qualquer tipo de independência egocêntrica do homem está fora do foco, aquela área, né? Então não tem complicação. Se tem uma coisa fácil de entender, é o projeto de Deus e é o plano de Deus para você. Porque você não é o centro é Cristo. Nós somos auxiliadores do centro, né? Como seremos eternamente auxiliador e idôneo de Deus. Então, veja como é fácil de entender as coisas. Então, você é a pessoa mais capacitada, mais qualificada para saber se tu está fora ou está sem foco no reino. Não precisa nem Deus te mostrar. É só você examinar o que você pensa, se você investe, onde tu gasta o teu tempo, qual é as tuas preocupações, e você vai identificar imediatamente se está fora de foco ou está no foco, né? É muito importante aí que o ministro colocou, né? Porque traz mais uma vez, né, a importância. Aí eu vou passar aqui para o Alan, né, para compartilhar sobre isso aí. O Alan está se chegando agora, né, na mesa do Senhor. E Deus já viu o futuro, já chamou ele até para fazer uma missão ali na cidade de Itajubá, né? Ele e a sua família.
e a importância de nós observar o Ministério da Palavra, porque eu sempre digo que o Ministério da Palavra é uma cerca que nos mantém no foco, né? E a gente é muito criativo, quer fazer muita coisa, e até uma mensagem o ministro falou que a gente tem muitas ideias, muitas estratégias, e eu nunca me esqueço, eu sou um homem que eu tenho muitas ideias, mas uma vez eu cheguei lá em Cachoeira do Sul, quando a igreja ainda estava naquela região, e eu cheguei com uma ideia para o irmão Sérgio olhou para mim, né, e disse assim, irmão, tu é um homem de muitas ideias, e eu entendi o recado, né? E eu disse assim, não, eu tenho que me modelar na cerca, nos limites do Ministério da Palavra, que vai dar certo, né? E eu queria que o Alan falasse um pouquinho, né? Porque o Alan agora está se achegando, está se enturmando aí com a mesa do Senhor, está se enturmando aí com servos de Deus, né? E isso tudo é para nos manter no foco, Alan. Fala um pouquinho sobre isso. Amém. Sim. A gente vê essa questão do foco, né? Que a gente não está com um foco 100% na igreja. A gente tem que mudar. Porque, igual foi falado da oscilação, a gente está muito altos e baixos. A gente não pode deixar a carne falar mais alto que a gente tem que deixar o Espírito mesmo falar. Isso eu vejo bastante aqui em Itajubá, a questão de grupo familiar. Muitas vezes a gente convida os irmãos, né, para comparecer, e a gente vê que, igual foi falado também no culto mundial, a questão da consagração, né? A gente vê que as pessoas não estão 100% consagradas. E muita queixa que eu tenho ouvido falar é a questão do tempo. Então, sempre a gente está convidando, né, as pessoas para vir no grupo. E as pessoas, questão de tempo, tá sem tempo para ir no grupo. Às vezes, minha criança está doente, não consegui ir, cheguei cansado do trabalho. Então, eu queria perguntar para o ministro essa parte. Eu vejo bastante os novinhos, né, que estão chegando assim no nosso grupo familiar, e a gente dá uma orientação para eles, né, saber mais ou menos quantas horas diárias, qual a frequência a gente tem que consagrar, porque a gente sabe que quando está sem tempo, a gente tem, né, os livros, igual a dica mensal agora de janeiro, a consagração. Então a gente tem os livros que a gente indica para as pessoas, né, para os novinhos que estão chegando, e para eles consagrar, né, nesse livro. Então, se não tiver o tempo que deseja, a gente tem os livros, né, tudo para indicar para as pessoas para virem mais para Cristo. Então, eu queria saber do ministro isso, mais ou menos a frequência diária, né, que a gente tem que consagrar, acordar um pouquinho mais cedo, consagrar mais cedo, antes de dormir. Então, eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a orientação assim é o seguinte, ó. Nós temos o Ministério da Palavra que Deus usou para estruturar um esquema de alimentação, né? Porque Editora Vento Sul, TV por assinatura, YouTube, tudo é o Ministério da Palavra que está ali, né? Até os testemunhos dos irmãos, as orações, as pregações dos cultos, tudo que está ali é o Ministério da Palavra se manifestando para educação e correção do nosso viver com relação à autoridade nossa que é Cristo. Então nós temos que entender que se nós, as lideranças, não estamos dando um exemplo de que estamos consagrados, por exemplo, não se admite que tu entre na casa de um presbítero que não tenha todos os materiais da editora com ele. Não tem como você compreender que uma pessoa que é ministro de Deus numa cidade, que é o representante de Cristo, que não conheça todos os materiais da editora, que já não ruminou aquilo ali 1, 2, 3 vezes. Eu não consigo compreender como essa pessoa vai influenciar os seus liderados a se consagrar, entende? Porque o exemplo, lembra na vida de Josué, por que Josué foi um homem de sucesso? Porque ele imitou Moisés. Ele copiou tudo que Moisés vivia, porque às vezes tem pessoas que não vão se aprofundar, que nem Josué. Josué não se aprofundou com Deus na relação que nem Moisés. Mas o que ele fez? Ele foi lá e copiou tudo, que vai dar certo também. Entende? Então, se o presbítero não dá um exemplo de consagração, dificilmente as ovelhas vão se consagrar. Porque às vezes tu entra num grupo familiar que não tem um livro da Editora Vento Sul.
Ninguém influencia as ovelhas que estão chegando a baixar o aplicativo. Ninguém ensina que tem o Ministério da Palavra. Quantas vezes eu tive testemunhos assim de entrar em grupos que eles nem sabiam que tinha culto na cidade domingo. Então, aí fica difícil, né? Então, se o líder do grupo, se o líder da igreja, se não dá o exemplo de que é uma pessoa que ama o Senhor, como é que os outros vão amar o Senhor? Entende? E aí vai ficar uma organização assim, ó, que os rumos, que nem na época dos juízes, cada um seguiu o seu próprio coração. Eu acho que é melhor por aqui, ó, outro diz que é por lá. Então, muitas vezes nós vivemos assim no corpo de Cristo sem liderança. Nós somos que nem um barco sem vela no meio do mar, à mercê dos ventos. Não temos direção, porque a liderança não dá um norte para as pessoas. Se consagrar, conhecer a estrutura da mesa, do ministério. Não faz uma reunião de lideranças e diz, olha o caminho, olha, Deus aqui resumiu todo o passado em 2 faculdades. A escola do reino é a faculdade, a especialização e doutorado é o aperfeiçoamento santo. As pessoas nem conhecem isso, né, nas igrejas, porque eles não recebem um ensinamento, um doutrinamento, um ensino de cuidar. O cuidar está esfacelado. A gente se preocupa muito com gerar, mas com cuidar não. Os irmãos já estão salvos, estão aqui na igreja, não precisa cuidar deles. Vão atrás das ovelhas perdidas. Não é assim. Tem que haver um equilíbrio entre cuidar, gerar e cuidar. Os que estão dentro da igreja precisam ser ministrados também. Legal, Flávio, comenta sobre isso aí também para nós. Pelo que o ministro falou, parece que muitas lideranças estão largando e abandonando as ovelhas ao seu bel caminho, seu bel prazer, né? E não pode ser assim, né? O Alan está aqui diante de 3 sanguíneos que pode ter certeza, Alan, assim, os 3 já foram muito quebrados. Um já capotou carro, o outro já caiu árvore, o outro quebra a costela 3 vezes, porque Deus precisa fazer a gente perder as forças. Essa questão da empolgação que foi falado no início, né? O Marcos, eu quando cheguei no Rio de Janeiro de volta, saí fazendo um bando de coisa, e aí Deus reprovou tudo. E aí ele quebra a gente, né? Porque precisa, né? A gente tem essa dificuldade quando tem a questão da empolgação, alguns querem fazer coisas demais, outros querem fazer coisas de menos, e o que precisa realmente, como foi falado, a questão da intimidade é que ajusta esse foco. Porque tem horas que Deus quer acelerar, tem horas que Deus quer parar, porque precisa tratar com a nossa alma daqui a pouco, mas essa questão do cuidar é que ela começa, por exemplo, aqui em Ribeirão a gente tem 2 ovelhinhas hoje que às vezes eu fico pensando assim, eu vou para o campo trazer 15 ou eu trabalho 2 para que 2 façam 4, que 4 façam 8, essa questão da intimidade, porque não é o que eu quero, né? É o que Deus quer, porque Deus conhece o coração de cada uma delas, Deus sabe quem vai multiplicar, porque às vezes eu quero multiplicar, mas Deus quer usar um. Eu já vi aqui, por exemplo, que tem uma ovelhinha que estamos orando bastante por ela, porque ela é multiplicadora, Deus já me mostrou que ela é daquela que vai jogar a rede, sabe? Ela é da cidade, ela conhece, ela tem um negócio aqui, mas às vezes eu quero sair fazendo uma opção de coisa, e aí dou com os burros na água, porque não é que aquilo que você quer tá fora da visão, mas tá fora do foco, não é daquele jeito que Deus quer, porque o meu jeito, por mais que ele seja bíblico, né, ele pode não funcionar, porque Deus é que sabe como vai fazer a obra em cada cidade. Então eu já cheguei numa cidade, saí fazendo, me arrebentei toda. Aí na outra eu não quis fazer nada, aí Deus vai dar aquele empurrão e falar, vai. E agora, tanta gente ser quebrada, a gente fica mais preocupado com a nossa intimidade para saber se aquilo que a gente está fazendo é aquilo que Deus quer para aquele momento, né? Então, essa questão que foi falado no vídeo que foi passado a respeito do tema central, a intimidade é que faz a obra
avançar numa cidade e determina o ritmo de consagração. Eu já passei por um ritmo de consagração quando cheguei em São Paulo, eu estava acostumado com calor. Era um frio de Renguel Cusco em São Paulo, fazia 0 grau. Eu não conseguia levantar da cama. Então eu tinha que levar meus filhos na escola, e da escola até o meu trabalho levava mais ou menos 25 minutos. Eu pedia para Deus uma palavra e eu ficava ruminando 25 minutos até chegar no meu trabalho. Foi o jeito que Deus arrumou devido à minha dificuldade, mas eu ficava 25 minutos andando pela rua, parecia um ET, sei lá. Às vezes eu tinha que cuidar, porque eu ficava 25 minutos, eu entregava os meus filhos na escola e falava: Senhor, agora eu quero ruminar. E aí eu ia andando pela cidade de São Paulo, ali no centro, me lembro ali, e ficava ruminando naquela passagem que Deus me trazia. E isso me deu um crescimento muito, muito grandioso naquele período, né? Porque a gente fica, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Mas a Bíblia já estava dentro de mim. Era isso que Deus queria me mostrar. Então eu precisava mais ruminar do que ler. Legal, Cleider, compartilha sobre a questão do foco aí. Sem direção a gente não vai para lugar algum, né? Sem foco, sem alvo, né? A gente ora vai para o norte, outra vai para o sul e não tem direcionamento, né? Então, o Ministério da Palavra, através desse processo, né, que a gente tem diário, né, de meditação, de busca, né, das mensagens, né, tem nos direcionado naquilo que nós precisamos investir, né, naquilo que a gente precisa combater. Né? Então a gente percebe, assim, já que nesse final de ano, uma dispersão, né, por causa de N entretenimentos, né, atividades, né, então o pessoal começa a se perder um pouco, a gente começa a ouvir os testemunhos das ovelhas e realmente quando vai para lá ou vai para cá, acaba arrefecendo na consagração, na comunhão, né, porque a gente precisa lembrar que a consagração nos leva e nos mantém, né, Salmo 24, né, é chegar e permanecer, né, em comunhão com Cristo. Né? Então a gente não pode deixar, né, de ter esse contato. Né? Mas obviamente que o inimigo com as estratégias aí de férias e etc e tal, vai levando o povo assim para debandada, né? Então, e é perigoso isso, né? Porque às vezes é difícil de voltar, às vezes não volta legal, às vezes tem uns que não conseguem nem voltar, né? Então, veja, pegando esse exemplo, o Ministério da Palavra, né, nos trouxe essa direção aí, né, para que a gente invista, né, o nosso tempo no Senhor, né, e nesse processo de consagração. E a dica do mês, né, que é esse material da Editora Vento Sul, Consagração, que também tem, né, na TV por assinatura, né, as mensagens de áudio. Né? Então, se a gente ficar atento, né, ajuda muito, né, a gente se manter no foco. Né? Então, eu creio assim que a gente tem que observar assim, a questão da rebelião, a questão assim de a gente ficar ríspido com a questão de autoridade, de direcionamento, porque às vezes a gente tem esse lado nosso, assim, tipo, não vou fazer, não é bem assim, sabe? Simplifica. Vamos fazer por amor. Chega de apanhar, né? Chega de ser pela dor, né? Porque a gente tá assim, querendo dar um jeito de fazer diferente, né? E daqui a pouco, no começo é todo mundo muito, pastor pra cá, pastor pra lá, daqui a pouco já, né? Não, agora eu tô melhor que o pastor já, né? E assim parece que é a humanidade, né? Então a gente tem que vigiar, né? Pra gente manter, né? Se manter ali pianinho, se manter manso e humilde, né? Porque isso nós vamos levar pro resto da vida. Porque a gente também tem que entender que não é por força nem por violência, né? Então é batalhado, é por amor, né? Então a gente vai, daqui a pouco a pessoa não quer ouvir, né? Então a gente precisa perseverar sim, né? Manter todos ali em oração, mas às vezes tem aquele tempo assim que tem que dar corda, né? Mas é isso, gente, é uma batalha, é uma obra de amor, né? A gente precisa ter muito amor e a gente, né, limpar o coração todo o tempo, entender que é o tempo e lembrar das coisas que a gente fez também e do amor que tiveram com a gente, né? Que assim, muito amor nesse coração do irmão Sérgio por nós, né? Amém. Ô, Glória, né, Marquinhos? Tu deu trabalho também, né, Marquinhos? Eu dei trabalho. Irmão, são 9 horas e 52 minutos, né? Quero agradecer a participação aí dos nossos irmãos aí, nossos colegas aí de batalha espiritual. Mas eu quero deixar esses 3, 4 minutos para o ministro aproveitar e trazer um recado
direcionado para todos os presbíteros para 2025, ministro. Nós teremos muitos desafios, com certeza, né? Já vimos aí pelas mensagens iniciais que não vai ser fácil, nós vamos precisar nos consagrar, nos humilhar, mas eu quero que o ministro traga um recado para nós aí, né? Para nos incentivar. A igreja tem dois aspectos, tem o mundo externo e o interno, né? Se tu não melhorar o interno, tu nunca vai vencer. Porque aqui fora vai ficar cada vez pior. E se você não fortalecer o interno, vai ser derrotado. Você não vai ser arrebatado e vai para as bodas do Cordeiro, desfrutar do Cristo, né? Então é uma questão de raciocínio, não é nem de ser profundamente espiritual, é uma questão de raciocínio. Porque o mundo vai de mal a pior e jaz no maligno. Então aqui fora não melhora. O que vai determinar a tua vitória é a tua renovação interna e a tua entrega ao Senhor, para que o Senhor seja a tua vida, teu conteúdo, para você ficar imune dos ataques externos. Então esse é o recado. E se eu não entendo que isso vai acontecer na vida de uma pessoa que não se consagra, não acredito nisso, entende? O evangelho do reino, toda a igreja que Deus escolhe e estabelece o evangelho do reino, ele também convocou aquelas pessoas para consagrar. E se você quer viver uma vida leviana espiritualmente, você pode viver aqui, não tem problema. E Deus, né, aceita, mas você não vai lograr sucesso. Legal, ministro, muito obrigado aí. Um minutinho, considerações finais aí da galera aí, Alan, depois o programa Vida em Abundância. Hoje dá para nós ficar um pouquinho mais, né? Ele tá aqui com a gente, né? E depois São Paulo aí o Cleider. Fala aí, Alan. Amém. Sim, falou bastante comigo, né? A gente tem que mudar nosso interior primeiro, né? Achar o profundo do nosso ser, nos humilhar, para depois a gente ir pro exterior, né? Para resgatar as ovelhas, fazer o gerar e cuidar. Então isso falou bastante comigo. Sem isso, sem a consagração, a gente não consegue, né? Ter esse interior nosso arrumado. Então é essa palavra que eu deixo para os irmãos que estão nos ouvindo, né? Da gente não sair do foco, ficar aqui nesse ano que passou, né? Que agora 2025, que a gente possa ficar 100% em foco em Cristo, né? E a gente só vai conseguir isso com consagração. Amém? Programa Vida em Abundância. Eu quero deixar meu convite aqui, porque nós vamos dar continuidade hoje nesse bate-papo edificante aqui, né? No quadro hoje segunda-feira. Vamos continuar, já fica o meu convite aí. O ministro, eu sei que ele tem a agenda dele, então eu não vou nem convidar para não passar vergonha. Mas vou deixar Seria bom se a gente tivesse ele toda segunda-feira. Mas deixo o meu convite aqui ao Alan e ao Cleider aí, se quiserem continuar esse bate-papo aí no programa Vida em Abundância. Vamos dar continuidade aí com o Marquinhos. E se aceitarem o convite aí, o Alan e o Cleider aí. E Deus abençoe até daqui a pouquinho. Eu já vou me despedindo aqui, que eu tenho que programar o Tá programa. bom. Cleider, aceita. Então, convocação, né? Gente, agradecer aí a disponibilidade de todos aí, aos ouvintes, né, que acompanham essa programação. Fiquem ligados aí ao Ministério da Palavra, as mensagens ao vivo. Vamos ficar ligadinho aí, né, na mesa do Senhor, né, as oportunidades que Deus tem colocado todos os dias, seja numa parada de ônibus, num posto de gasolina, no supermercado, né. A gente tem contato com pessoas todos os dias e Deus coloca pessoas no nosso caminho. A vida com Deus é maravilhosa, é dinâmica, ela é uma vida de novidade, todo dia cruza pessoas novas no nosso caminho. Então vamos olhar para frente, né? Vamos seguir. A gente tem uma igreja riquíssima, né? Tem tudo, aplicativo, YouTube, TV por assinatura, gente, editora. Então vamos se agarrar, né? Esse aplicativo que está na mão aí atrás do Marcos, olha que lindo, tá aí. Vamos mostrar para as pessoas que a gente encontrar hoje. E assim vamos fazendo um dia de cada vez. Deus abençoe a todos. Legal, Deus abençoe a todos e até a próxima programação em Vida e Abundância já com a gente mais uma vez. Até mais. Obrigado, ministro. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer.
Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um porto de areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 08
3849, Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Hot Arts, Centro Automotivo, Porto Seguro e Funilaria. Atendemos segurados e não segurados. Serviços de manutenção e revisão para o seu carro, com garantia de qualidade e um melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. Imperdível, 50% de desconto no alinhamento 3D. Aproveite, é por tempo limitado. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011 2865 5031. Hot Arts, funilaria e pintura. É pra você, é pra todo mundo. Nada está mais na moda do que cuidar da saúde e a Sonho Meu Colchões está aqui para te ajudar. Trabalhamos com colchões, travesseiros, tênis, chinelos e muito mais. Todos com magnetos infravermelho que auxiliam na circulação sanguínea, alívio de dores e do estresse. Consulte valores e as melhores condições de pagamento. 51995696633 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Sonho Meu Comércio de Colchões, sua distribuidora autorizada Eco7. Há mais de 15 anos no mercado, a Grife Arte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grife Arte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. Rodrigo Santiago Instalações, aqui a mão de obra é especializada. Acabamentos, reformas, pequenos reparos, instalação de rodapé, colocação de pisos laminados, piso vinílico, colocação de portas, atendimento em Forquilinha, Criciúma e região. Faça seu orçamento, fone 489-9640-1704. Rodrigo Santiago Construções, sua obra em boas mãos. A Cetro Digital é uma marca que representa 25 anos de experiência no desenvolvimento tecnológico de pessoas, famílias e empresas. Dispomos de treinamentos básicos como a alfabetização digital e cursos avançados em gestão de tecnologia para pequenas empresas. Preparar você para gerenciar seus recursos e conhecimento sobre o mundo da tecnologia é o nosso objetivo. Fone 21 96828 5697. Como está sua vida digital? Acesse cetrodigital.com.br. Espaço saudável, conforto e tecnologia aliado ao bem-estar. Temos colchões terapêuticos, uma linha completa de tênis esportivos e casuais com infravermelho longo e magnetos. E uma grande novidade, ozonioterapia. O que há de mais moderno em medicina preventiva. Trata mais de 200 doenças, entre elas diabetes, próstata, calvície e ajuda você a emagrecer com saúde. Fale com Valdecir Mansky, fone 48999373586. Espaço saudável, mais saúde e beleza para a sua vida.